Graça e paz. Vamos inicialmente ouvir uma leitura no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 44 e 45. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. O diabo, que Deus revele a palavra aos nossos corações. Esse texto, essa fala de Jesus, porque foi ele que falou, mostra o diabo como sendo o pai da mentira. A fake news, a notícia falsa, enganadora, mentirosa, não é algo apenas da modernidade, do nosso tempo. É antigo, vem desde a antiguidade, desde que Deus criou o homem, criou o jardim do Éden, é que começaram as notícias falsas, as mentiras, divulgada pela primeira vez pelo próprio diabo e Satanás, que é o enganador. Ele é o inventor disso. Ele inventou e ele divulgou. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, ali mostra o diabo, Satanás, como sendo um enganador. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O diabo é chamado de antiga serpente. Ele recebeu esse título de antiga serpente, e isso faz referência à forma, a maneira, o método que ele usou para enganar Eva no jardim do Éden. Então, Satanás é o inventor da fake news, da notícia falsa. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E a partir da primeira divulgação, divulgada por ele mesmo, vem sendo incrementado a cada dia. Nós temos hoje uma indústria da mentira. É coisa terrível mesmo. Como pai da mentira, ele tratou de dar a falsa notícia a Eva. Que falsa notícia é essa? De que transgredir as ordens do Senhor, a palavra do Senhor Deus, não era pecado, nem era aquilo que Deus disse que seria. Então, irmãos, além de falsário e pai da mentira, ele é também o pregador da impunidade.
Gênesis capítulo 2, versículo 17, depois capítulo 3, versículo 4. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Desobedecer o Senhor Deus, a sua ordem, o seu mandamento, tem uma punição. Aqui diz: certamente morrerá. É o que Deus está dizendo. Tem punição. Certamente morrerá. Então a serpente disse à mulher. A serpente aqui, quem está falando é o próprio Satanás, que está usando esse método aqui. É por isso que ele é chamado de antiga serpente. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: é certo que vocês não morrerão. Não morrem. Então ele também é o pregador da impunidade. Lamentavelmente, no nosso tempo, a informação falsa prolifera mais rapidamente, além de ser mais atrativa, gera mais like, como se diz por aí, curtida, é mais gostada e também mais compartilhada. Parece que quanto pior é a notícia, mais o povo gosta. A fake news viaja muito mais rápido do que a notícia verdadeira e boa. O diabo é o pai da mentira. Também é o editor de todas as mentiras. Toda mentira é infernal. Infernal. É coisa terrível. Mas tem algumas mentiras que são ainda piores. Tem algumas mentiras que são ainda mais perigosas. Existem mentiras disfarçadas e ensinadas como sendo a verdade, principalmente a verdade de Deus, e que tem levado muita gente cada vez mais para longe de Deus e mais perto do inferno. Eu gostaria de destacar rapidamente algumas dessas mentiras do mentiroso do inferno, dessas ainda mais perigosas. A primeira delas é a mentira que diz que os homens são essencialmente bons. Isto é uma notícia falsa e muito perigosa. Quem está por trás de tudo isto é o próprio Satanás. Foi essa a ideia que ele vendeu ao casal no jardim. Foi essa a ideia que Satanás vendeu ao casal no jardim do Éden, que os derrubou no pecado.
sereis como Deus. Foi o que ele passou. Foi a notícia falsa. Se Deus é essencialmente bom, quem é como Deus também é. Então, Satanás está aqui passando uma ideia de que o ser humano podia ser essencialmente bom. Essa é a ideia latente da religião, do humanismo e das mais diversas filosofias. Além disso, a queda no pecado tornou o homem portador de uma natureza pecaminosa, ímpia, perversa e má. Vejamos o que a palavra de Deus diz em alguns textos a respeito do que é o ser humano. O ser humano caído no pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Viu o Senhor. O que o Senhor viu? Bondade no coração do homem? Coisa boa do ponto de vista de Deus no coração do homem? Não. Deus viu maldade. Deus viu que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má. Continuamente. Aqui está uma revelação tremenda da palavra de Deus. E todo mundo nasce assim. Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Aqui Deus está mostrando, é má, desde a sua meninice, desde criança, desde o ventre, já vem com uma natureza má, pecaminosa, perversa. No Salmos 58, versículo 3 e 4, 58, 3 e 4. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha de serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Alienam-se os ímpios desde a madre, desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando, divulgando mentiras. É uma questão de natureza. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais de todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração, a natureza, o ser humano, diz a palavra que é uma coisa terrível. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Aqui está a maior fake news que existe
o coração do ser humano. Diz que é enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jesus também fala do coração do homem. Ele faz uma lista de coisas terríveis relacionadas com o coração do ser humano. Vamos pegar só Marcos capítulo 7, vamos pegar só o versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Tudo isto procede de dentro do coração. E Jesus vai dizer no versículo 23, aí no versículo 23, ele vai dizer que é isso que contamina o ser humano. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Em outras palavras, é a natureza do homem caído. Essa é a natureza. Essa situação denunciada por Jesus não é só o caso de alguém, o caso de alguns, é o caso de todo mundo que ainda não passou pela regeneração em Cristo. Então, é preciso verificar bem isso aí. Deus tem a solução, e a solução que Deus tem para nós é a nossa crucificação em Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A proposta do Evangelho é a nossa crucificação com Cristo nele, ali na cruz, para que essa natureza ruim, perversa, pecaminosa, ali em Cristo, ela morre no corpo de Cristo. Atos 3:26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. É isso aí. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então Jesus, ele veio para nos apartar das nossas maldades, nos libertar. Mas isso acontece na morte, com ele na cruz. Por isso que ele ressuscitou, e nós precisamos crer a nossa morte, nossa ressurreição com ele, porque na morte essa maldade, essa natureza, essa iniquidade morre. Na ressurreição nós vamos ganhar uma coisa maravilhosa, que é a bondade de Jesus. Romanos capítulo 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. É isso aí. Eu próprio, irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios da bondade
cheios de todo conhecimento. Aqui diz cheios da bondade, bondade de Deus, bondade de Cristo. Agora Ele colocou a sua bondade em nós. A sua vida em nós é boa, é uma coisa boa. Essa bondade que Ele colocou em nós não é nossa, é de Cristo em nós. Essa bondade é produzida pela vida de Cristo em nós. Cristo manifesta em nós a sua vida. Então, na cruz, na morte com Ele, Cristo tirou de nós a nossa maldade, a nossa perversão, a nossa natureza má. Também ressuscitamos juntamente com Ele, e agora Ele está em nós, Ele é a nossa vida, Ele vive a sua vida justa, santa e boa em nós. Então, agora podemos dizer que temos a bondade em nós. Só que é preciso estar consciente de que essa bondade é a bondade de Cristo em nós. O ser humano não é bom, essencialmente. Só Deus é. O homem é ruim em sua natureza. É por isso que ele precisa de Jesus Cristo, da graça de Deus, para poder ser salvo. Uma outra mentira também terrível, perigosa, é a mentira que diz que todos os homens são filhos de Deus. Não é verdade. Nem todo mundo é filho de Deus. O que a palavra diz? João capítulo 1, versículo 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Baseado nesse texto, podemos afirmar, sem nenhum receio, que de maneira geral, porque o capítulo 1 de João vem falando da criação, então de maneira geral, todos são criaturas de Deus, mas de uma maneira específica, Deus não é pai de todos. O homem é criatura de Deus e precisa ser feito filho de Deus em Cristo. Além disso, é bom dizer que, além de ser uma criatura de Deus, essa criatura caiu no pecado e de criatura se transformou em velha criatura, dominada pelo pecado, comprometida com o pecado e com o diabo. Então o pecado corrompeu a essência do ser humano, passando a portar, a partir daí, as características espirituais do diabo. Tornou-se um filho espiritual do diabo, como o próprio Jesus disse. Isso é muito forte, mas é o que a palavra de Deus diz. A humanidade rebelde e incrédula tem como pai o mentiroso do inferno, que conseguiu capturar o homem e fazê-lo refém das suas mentiras. E Jesus veio com o propósito de desmanchar isso,
lá na cruz. Ele faz a velha criatura mentirosa, portadora da natureza espiritual do diabo, morre ali, e na ressurreição ganhamos a vida de Deus, a vida de Cristo. E é esta vida que nos faz filhos de Deus, porque nós somos feitos filhos de Deus em Cristo. Ele nos colocou nele na cruz, nele ficamos, com ele morremos, com ele também ressuscitamos, ganhamos a vida, e ele mesmo vem viver em nós a sua vida. Então somos filhos de Deus baseado nisso. Então é preciso crer em Jesus Cristo e receber o Senhor, receber aquilo que Ele fez por nós, a morte dele como sendo a nossa morte, a ressurreição dele como sendo a nossa ressurreição. Assim Deus nos faz filhos. E por último, uma outra mentira também terrível, perigosa, do trapaceiro do inferno, o diabo, Satanás, enganador, é a mentira, a notícia falsa que diz que Cristo morreu no nosso lugar. Não é bem isso que a palavra de Deus diz. E essa conversa de que Cristo morreu apenas no nosso lugar e nós ficamos de fora, é essa religião que não tem poder nenhum para regenerar o povo, regenerar as pessoas. Então não é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus não sustenta essa tese de que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, terminando aí o seu sacrifício. A palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós. É o que diz a palavra. Ele morreu por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra diz que Cristo morreu por nós. Ele morreu por nós para que fosse cumprido em nós o propósito de Deus. Por nós significa em nosso favor e não em nosso lugar. Por nós significa em favor de e não no lugar de. Cristo morreu em benefício nosso, e ao morrer por nós também nos levou a morrer com Ele em consequência do pecado e para o pecado. Jesus Cristo nos substituiu fisicamente, é verdade, mas espiritualmente nós todos morremos com Ele, porque a palavra diz que Ele atraiu a todos. E esses todos que foram atraídos nele, também morreram quando Ele morreu, porque a palavra diz, se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Este texto
que eu acabei de citar, que pode ser lido, que é segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Este texto desmonta qualquer ideia de que Cristo morreu em nosso lugar, deixando-nos de fora daquela crucificação, daquela morte na cruz. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com ele. O velho homem foi crucificado com Cristo, e só foi crucificado com Cristo porque o velho homem foi colocado nele. Senão, não tem como ser. Ele foi crucificado por quê? Porque Cristo levou na cruz, na sua crucificação, no seu sacrifício. Como foi possível eu ter morrido com Cristo? É porque Ele nos atraiu assim na cruz. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nós fomos atraídos. Ele nos inseriu nele, nos colocou em seu corpo, e com ele nós morremos do ponto de vista espiritual. Cristo não morreu no nosso lugar para lhe dizer: você fica aí de fora e eu vou morrer lá na cruz em seu lugar. Não. Como disse, essa é a religião que não tem conseguido regenerar o povo. Porque esse ensino que Cristo morreu em nosso lugar não está sustentado na palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina que Cristo morreu no nosso lugar, nos poupando da morte. Ele morreu lá, nos substituindo fisicamente. Mas quando estava lá, Ele nos atraiu para si, para que nós também morrêssemos, participássemos daquela morte. A palavra de Deus afirma exatamente o contrário, que Ele morreu por nós para que nós pudéssemos morrer com Ele. A palavra de Deus afirma várias vezes que Cristo nos levou a morrer com Ele na cruz. Este ponto é muito importante. Cristo nos levou a morrer com Ele lá na cruz. Morrer com Ele nele. Cristo morreu por mim, em meu benefício, a fim de que eu pudesse morrer com Ele para o pecado. Então, irmãos, a ideia geral é de que Cristo morreu sozinho naquela cruz. Mas não é verdade. Havia mais gente lá. Eu estava lá. Você, se crê, estava lá. Porque Ele nos atraiu lá na cruz. A gente percebe que o povo fica tomado de comoção, emoção e até sentimento de dó e de proteção quando o assunto é a crucificação de Jesus. Aquela ideia, coitado, poderia não ter morrido, poderia ter sido salvo da cruz. Tem gente que fica tão comovido que, se pudesse, até livrava mesmo Jesus da cruz. Por que, irmãos? Por que isso? Porque o homem natural
é aversivo à ideia de morrer. Jesus não poderia morrer no meu lugar como muita gente pensa. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Veja bem, vamos analisar o texto. Jesus não veio revogar a lei, invalidar a lei, anular a lei, torná-la sem efeito. Longe disso. Ele não poderia nos livrar da lei. Se o fizesse, se tornaria um transgressor da lei. Ele é o nosso advogado, no sentido de nos levar a cumprir a lei e não descumpri-la. Quando ele diz, não vim revogar, mas cumprir a lei, ele está dizendo que veio dar ao pecador a condição para cumprir a lei. Ou seja, eu vou morrer com você. Quando ele diz, eu não vou descumprir a lei, eu vou cumpri-la, ele está dizendo, eu vou morrer com você, porque a lei exigia a morte do pecador. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um morrerá pela sua iniquidade. O salário do pecado é a morte. Todo pecador que nasce neste mundo, nasce debaixo da lei e sob pena de morte. Só há um jeito de sair livre da lei. É você cumprindo-a integralmente. E foi o que aconteceu. Veja bem o que diz a palavra. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Está nítido aqui. Pela lei. Estou morto para a lei, para viver para Deus. Como é que se vive para Deus? Se vive para Deus ressuscitando em Cristo, porque Deus nos ressuscitou em Cristo, e é assim que nós podemos viver para Deus. Mas antes tivemos de morrer no corpo de Cristo, lá na cruz. Então, pela lei, que exige a morte do pecador, estou morto para a lei, para viver para Deus. E Paulo vai detalhar como que aconteceu essa morte e como vai acontecer esse viver para Deus. Ele vai dizer, já estou crucificado com Cristo. É assim que morremos. Morremos em Cristo. E só morremos em Cristo porque Ele, por sua graça, seu amor, sua misericórdia, nos levou a morrer com Ele.
então já estou crucificado com Cristo. E vivo. Eu estou crucificado. E vivo? Como assim? Se eu estou crucificado, eu estou morto. E vivo? Como é que eu vivo? Aqui entra a ressurreição juntamente com Cristo. Então, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, porque eu morri com Cristo na cruz, mas Cristo vive em mim. Eu tenho dito isto aqui, que Deus nos ressuscitou com Cristo. Isto é, a partir Primeiro, Deus me crucificou com Cristo. Cristo me crucificou com Ele, porque Ele me atraiu a si e me fez morrer com Ele. Depois disso o quê? Da minha morte com Cristo na cruz, o Pai veio com o seu imenso poder, a suprema grandeza do seu poder, e ressuscitou o seu Filho, e nós fomos ressuscitados juntamente com o seu Filho. Ganhamos a sua vida. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele mesmo está em mim. Em mim Ele é a minha vida, em mim Ele vive a sua vida justa e santa. É isto que Paulo está dizendo aqui. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto aqui não é fake news. É a verdade de Deus, experimentada por aqueles que creram e tomaram posse dessa verdade.